Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje faremos das páginas 28 até a página 32, ok? Não esqueçam, de colocar a data sempre, tá bom? Se atentem a isso. Então, vamos lá para a página 28. Lembram do texto que nós vimos, Bom de bola? Lá no início, na página 24, hoje é a continuação da interpretação e análise desse texto, aí na página 28, ok? Então vamos lá. Lembram que nós tivemos, Bom de bola era o título e que depois eu tinha intertítulos, títulos pequenos que são inseridos no texto para organizar o texto, ok? Então vamos lá para o número 11. Leia o trecho silenciosamente, depois leia-o em voz alta com os colegas. Então, primeiro você lê só com os olhos, silenciosamente, depois você lê em voz alta, para você mesmo ouvir aí a sua leitura, ok? Então, olha lá, este aqui é um dos intertítulos que tem lá no texto Bom de Bola da página 24. Sempre com você. A bola costuma ser um dos primeiros brinquedos de muitas crianças. Com tamanho e tipos variados, é bem fácil inventar uma brincadeira com ela. Assim, desde cedo, ajuda no desenvolvimento. Pode estimular um bebê a engatinhar ou uma criança pequena a correr atrás dela, por exemplo. Talvez tenha sido assim com você. Bom, crianças, então a bola a gente já sabe que é um brinquedo aí comum entre as crianças e que muitas vezes esses brinquedos são os primeiros das crianças menores, porque não machuca, né? É um brinquedo que todas as crianças gostam, tá? De fácil utilização. E aí vem algumas questões aqui. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Você pode conversar com os seus pais aí, tá? Não é necessário vocês responderem aqui na apostila. A professora vai apenas compartilhar com vocês dessas duas questões. Então, letra A. Qual é um dos principais brinquedos das crianças? Pessoal, até acabei de falar, né? É a bola. Justamente por quê? Porque ela não traz perigo, vamos dizer assim, de machucar gravemente uma criança, né? É um brinquedo mole, vamos dizer assim, que a criança também, se morder, não vai machucar a boquinha. É um brinquedo que desenvolve outras questões ali no bebê ou na criança que está, aprendendo a engatinhar, andar e assim por diante. B. De que forma a bola ajuda no desenvolvimento da criança? Isso é fácil, né? Então, a bola ela pode estimular um bebê a engatinhar, como foi dito aqui no texto, tá? Que você pode ler mais de uma vez. Ela a engatinhar ou uma criança pequena a correr atrás dela, por exemplo. Então, a bola, ela ajuda nesse desenvolvimento. Por quê? Porque o engatinhar é a criança avançar uma fase aí no seu desenvolvimento. O andar, o correr também são fases do desenvolvimento infantil. Então, a criança, ela se interessa por aquele objeto redondo, a bola no caso, e tenta pegá-lo. De que forma? Engatinhando, andando, correndo. Então, a bola é um brinquedo, é um dos brinquedos, que favorece o desenvolvimento infantil. Agora, essas aqui vocês responderão aí na apostila. Número 13. No texto, a expressão desde cedo significa. Então, aqui, olha só, tá até sublinhado. Esse desde cedo, depois que você leu, o texto todo, esse desde cedo, o que ele significa? Desde manhã ou desde quando a criança é bem pequena? Fácil, hein? 14. Circule no trecho que acabou de ler as palavras que substituem bola, depois copie-as aqui. Como assim, professora? Então, eu farei a leitura agora com vocês e toda vez que a palavra bola for substituída, nós circularemos. Depois, vocês escreverão essas palavras aqui, ok? Então, vamos lá.
sempre com você. A bola costuma ser um dos primeiros brinquedos de muitas crianças, com tamanhos e tipos variados. É bem fácil inventar uma brincadeira com ela. Olha aqui. Com ela quem? Com a bola, não é? Então a palavra ela está substituindo quem? A bola, ok? Então já achamos uma. Continuando aí, sigam a leitura. Assim, desde cedo ajuda no desenvolvimento. Pode estimular um bebê a engatinhar ou uma criança pequena a correr atrás de quem? Atrás dela. Esse dela é a bola. Por exemplo, talvez tenha sido assim com você. Então, as palavras ela e dela substituíram a palavra bola para que o texto não fique tão repetitivo. Então, vocês escreverão aqui ela e dela. 15. Complete as frases com as palavras ela ou dela. Letra A. A bola saiu rolando no quintal. Uma criança correu atrás, Fácil. B. As crianças estavam brincando com uma bola. Era bem colorida. Então, vocês terão que usar essas duas palavrinhas aqui nesses espaços. Tá muito fácil. E aqui, pessoal, a palavra é sua. Pergunte a alguém de sua família se você tinha uma bola quando era bem pequeno e como você brincava com ela. Depois conte aos colegas. Então, aí vocês conversarão com seus familiares para vocês saberem como que vocês brincavam de bola, se vocês gostavam, o que vocês faziam, tá bom? Porque muitas coisas vocês não lembram, mas a família pode se lembrar. Bom, feito a página 28, vamos para a página 29. A leitura entrou na roda. Sigam o texto com bastante atenção. Depois pausem o texto e leiam novamente sozinhos para que vocês entendam o texto, ok? Lembrem-se sempre, eu tenho que ler mais de uma vez para entender o texto. Na verdade, o correto seria ler pelo menos 3 vezes, ok? Número 1. Leia silenciosamente este trecho e aguarde a orientação do professor para fazer a leitura em voz alta. Como eu já orientei, você pode pausar o vídeo depois que eu fizer a leitura e você seguir e fazer a leitura aí sozinho, tá bom? Ou silenciosa ou em voz alta. Quando você faz a leitura em voz alta, o seu cérebro vai gravando aquilo ali, aquelas palavras, aquele modo de ler. Então, é ótimo fazer leitura em voz alta, viu, pessoal? Porque vocês treinam, porque vocês se erram, podem corrigir-se e também para que o cérebro vá fazendo aí, grave as palavras diferentes e tudo mais. Então, vamos lá. A história da bola de futebol. Lembra do texto lá, Bom de Bola? Esse aqui é um intertítulo que veio. Então, vocês perceberam aí que ao longo da apostila, das páginas, todos aqueles textos, os intertítulos, que possuem os intertítulos, aquelas partes do texto, estão sendo colocados aí de forma maior para leitura. Então, vamos lá. A história da bola de futebol. Século IV a.C. Surgem as bolas na China, feitas de bexiga, o órgão, e pele de animais. Olha só, pessoal. As bolas eram feitas de bexiga do nosso corpo, e pele de animais, ok? Século V depois de Cristo. São feitas de couro de bichos. Surgem também as bolas que pulam ao tocar o solo. O interior é feito de cortiça, o mesmo material das rolhas de garrafa. E as bolas permanecem assim até o século XIX. Olha que interessante, pessoal. Então, antes de Cristo era feito de pele de animais, de bexiga, de animais ali mesmo, tá? E depois, de um tempo, século V depois de Cristo, elas começaram a ser feitas aí de couro de bichos e por dentro era como, sabe, rolha de garrafa de vinho? Era este o material que havia dentro das bolas. Além disso, elas começaram a quicar.
que é quicar? Elas acabavam pulando quando batia no chão, coisa que não fazia-se antes. 1884. Charles Miller traz da Inglaterra para o Brasil a primeira bola de futebol. Ela era feita de couro e bexiga de boi. Ele é considerado o pai do futebol por aqui. Olha só, pessoal, depois de muito tempo, tá? Em 1884, tá? Século XIX já, sabendo que ela aqui, ó, já tinha bola. Mas só chegou aqui no Brasil no século XIX, em 1884, pelo Charles Miller, né, que trouxe um exemplar da Inglaterra, né? Ele foi para a Inglaterra e trouxe para o Brasil a primeira bola de futebol. E vocês viram aí que era feito de couro e bexiga de boi. Bexiga, tá, gente? O órgão ali que guarda o xixi, tá bom? Em 1958, na primeira Copa do Mundo em que o Brasil foi campeão, a bexiga de boi deu lugar à câmara de borracha. Ela absorvia muita água em dias de chuva e ficava pesada. Então, mesmo muito tempo depois, olha só, de 1884 até 1958, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, a bola, né, dentro dela, a bexiga, deu lugar à câmara de borracha. Isso dentro da bola, tá? Só que esse material deixava ela muito pesada, em dias de chuva, né? Era difícil para jogar. Mesmo assim, as pessoas não deixavam, porque é um esporte, né, que os brasileiros aprenderam a amar. 1980. Surgem os materiais sintéticos. O que é sintético, professora? Que imitam o couro e deixam as bolas impermeáveis e mais leves. A costura feita à mão podia machucar os atletas. Olha só, em 1980 surgiram os materiais sintéticos, aquele material que não é couro, ele imita o couro e deixa a bola impermeável. O que é impermeável? A água não vai ficar ali dentro da bola, vai entrar e vai sair caso ela fique molhada, tá? E mais leves. Porém, tem um problema, ela era costurada à mão, né? E isso podia machucar aí as costuras, os pés dos atletas. No ano de 2000, são lançadas as bolas sem costura, em que os gomos são unidos por um processo que solda uma parte na outra. A bola, a gente, quando observa, a maioria das bolas aí, principalmente as de futebol, elas não são assim, tem partes e parece que são encaixadas uma a outra. É isso, tá? Elas não absorvem água, são mais redondas e reduzem o impacto nos atletas. Como assim? Não absorve água, a água não entra nelas. Nossa, professora, são mais redondas, mas a bola não sempre foi redonda? Não como ela é hoje. Ela tinha um formato arredondado, mas isso não significa que elas eram sempre redondinhas. Ok, pessoal? Então, essa daqui é a evolução da bola até os dias de hoje. Feito a leitura, porque agora vocês pausarão o vídeo e farão a leitura novamente. Depois disso, retornem ao vídeo para a realização das atividades da página 30. Então, olha lá o exercício 2. Leia também os textos ao lado, esses aqui. E converse com os colegas sobre as questões a seguir. Depois escreva a conclusão a que chegaram. Então, olha só, pessoal, tenho esses dois. Acabamos de ler lá o texto, né, sobre a história da bola de futebol. E agora eu tenho esses dois textos aqui. Sigam a leitura, por gentileza. Charles Miller, olha só, gente, quem trouxe a primeira bola para o Brasil. Nasceu em 1874 e faleceu em 1953. Nasceu em São Paulo, era filho de uma brasileira e de um inglês. Foi para a Inglaterra aos 9 anos e aprendeu a jogar futebol. Quando voltou para o Brasil, 10 anos depois, trouxe 2 bolas que ganhou de um amigo. Então, esse é o primeiro texto que fala, né, do Charles Miller, que foi quem trouxe a primeira bola de futebol para o Brasil. Agora, esse textinho aqui que fala desta pessoa aqui, ó, que todo mundo conhece, pode perguntar aí para a mamãe, para o papai, tá? Que é o Pelé, um dos melhores jogadores do mundo, né? E brasileiro. Foi na Suécia, em 1958, que o Brasil conquistou o título de campeão da Copa do Mundo. No final, o Brasil venceu a Suécia por 5-2.
Essa Copa revelou o talento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, jogando com apenas 17 anos. Então, gente, o Pelé foi um ícone aí do futebol brasileiro, tá? E que sempre será lembrado pelos seus feitos aí no futebol. Agora, vamos para as questões. Letra A. Onde surgiram as primeiras bolas? Bom, isso é fácil, né? É só voltar aqui no texto da página 29. Onde que surgiu mesmo, gente? As primeiras bolas? Onde que surgiu? É fácil, na China. Então, as primeiras bolas surgiram na China. B. Do que eram feitas as primeiras bolas? De uma coisa estranha, né? Então, olha lá as primeiras bolas. Eram feitas do quê? De bexiga, o órgão, e pele de animais. Tá vendo, pessoal? Tá tudo no texto, por isso que tem que ler mais de uma vez. C. As bolas feitas de bexiga e pele de animais pulavam? Não, né, pessoal? Tanto que aqui, ó, aqui fala que elas eram feitas de bexigas de animais, né? Aliás, de bexiga e de pele de animais. E só aqui, depois que elas foram feitas em couro de bichos, é que elas começaram a pular. Então, aqui na letra C, as bolas feitas de bexiga e pele de animais pulavam? Não. D. Do que eram feitas as primeiras bolas que pulavam? Volta lá no texto. As primeiras bolas que pulavam aí, olha só, foram feitas do quê? De couro de bichos, tá? De couro de bichos. E também de cortiça. Olha só, aqui, ó. O interior delas. Então, por fora era o couro de bichos e por dentro de cortiça, aquele material que eu falei para vocês das rolhas das garrafas de vinho. Letra E. Quem trouxe a primeira bola de futebol para o Brasil? Charles Miller, né? E do que ela era feita? Então, quando Charles Miller trouxe a primeira bola de futebol para o Brasil, ela era feita de couro e bexiga de boi. Você pode observar isso aqui, ó. Charles Miller traz da Inglaterra para o Brasil a primeira bola de futebol. Ela era feita de couro e bexiga de boi. Olha que interpretação de texto mais moleza, mamão com açúcar, de tão fácil. F. Do que era feita a bola quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo pela primeira vez? Então, foi lá em 1958, né? Nessa época a bola era feita do quê? Fácil, né, pessoal? A bola era feita de couro e câmara de borracha. Então, olha aqui, ó. A bexiga de boi deu lugar à câmara de borracha, né, por dentro, né? E ela era feita de couro, ok? Muito fácil, muito interessante. Aprendemos aí sobre a bola, algo que é, assim, essencial nos esportes, assim, que o brasileiro ama, que é o futebol. Bom, feita a página 30, vamos para a página 31. Letra G. A partir de quando as bolas começaram a ser produzidas com material sintético, ou seja, com material que imita couro? Fácil, né, pessoal? A partir de 1980, olha aqui, surgem os materiais sintéticos, ok? Então, a partir de quando? A partir de 1980. 3. De acordo com o trecho da página 29, numere na ordem os tipos de materiais utilizados para produzir a bola desde quando estas surgiram. Então, aqui ó, tem todos os materiais que as bolas foram fabricadas. Então, você vai voltar lá no texto da página 29 e fará a leitura novamente. E aí, qual que foi o primeiro material? Você vai colocar número 1. Qual que foi o segundo material? Você vai colocar número 2. Terceiro material, coloque número 3. Quarto material, você colocará aí o número 4. Entenderam? Aqui, então, são os números da ordem de materiais utilizados para a produção das bolas. 4. Relacione o período em que as bolas foram produzidas aos respectivos materiais que elas são feitas. Volta no texto novamente.
No século V depois de Cristo, quais eram os materiais de que a bola era feita? Você colocará então o número 1, tá? Onde com o tipo de material que era feito no século V. 1884, a bola era feita do quê? Você volta no texto, olha, né? Em 1884, qual era o material utilizado na fabricação da bola e coloca número 2, estão vendo? Aqui, ó, vocês colocarão o número, tá vendo? Essa numeração aqui, relacionando a época com os materiais de que a bola foi feita, ok? Fácil, hein, pessoal? Por isso que tem que ler o texto. Número 5. Na página seguinte, releia os trechos e faça o que se pede. Qual página seguinte? Na página 32, na próxima página. Letra A. Circule as palavras que estão escritas com letra inicial maiúscula. Então, você vai na página 32, né? E circula as palavras que começam com a letra maiúscula. Então, aqui, 1884, você fará a leitura primeiro e depois circulará todas as palavras que iniciam com letra maiúscula. Ó, Charles Miller, Inglaterra, Brasil. Tá vendo? Tudo isso começa com letra maiúscula, então você tem que circular. Feito isso, vai para 1958. Leia e circule tudo que está de letra maiúscula. Então, Copa do Mundo, Brasil, ela, tá bom? Depois vai para o ano 2000. Leia e depois circule as palavras que começam com letra maiúscula, né? Elas, no caso aqui só elas, ok? Feito isso, volta lá na página 31, na letra B. Reescreva o trecho sublinhado. O que é sublinhado? Esse trecho aqui, ó, tá vendo? Esses trechos aqui, ó, eles estão sublinhados. O que é sublinhado? Eles estão grifados, estão com um risco embaixo. Então, reescreva o trecho sublinhado. Você não vai reescrever a frase inteira, só o que está sublinhado, tá bom? O que é reescreva? Escrever novamente, tá? Mas escrever por quê, professora? Vamos lá. Reescreva o trecho sublinhado, substituindo as palavras destacadas com 2 traços pelas palavras ou expressões a que elas se referem. Então, olha lá, presta muita atenção. Eu vou ler aqui para vocês o trecho sublinhado daqui de 1884. Começa daqui e vai até aqui. Então, olha lá. Ela era feita de couro e bexiga de boi. Ele é considerado o pai do futebol por aqui. Então, olha lá. Esse trecho é o sublinhado. Só que eu tenho palavras aí que estão destacadas. Olha lá, tem 2 traços. Ela, ele, por aqui. Então, essas 3 palavras, elas estão destacadas, elas estão com 2 traços embaixo. Então, elas deverão ser substituídas pelo que elas se referem. Como assim, professora? Farei a leitura novamente para explicar. Começa aqui e termina aqui. Ela era feita de couro. Ela quem? E bexiga de boi. Então, no lugar da palavra ela quem era feita de couro e bexiga de boi? A bola. Não é? A primeira bola de futebol. Então, como que vai ficar aí na hora que você reescrever a sua frase? A primeira bola de futebol era feita de couro e bexiga de boi. Ok? Então, essa primeira frase aqui, ó, você começará com letra maiúscula. Então, ela quem? A primeira bola de futebol. Então, você começará essa frase aqui, ó, vai escrever aqui nesse espaço. A primeira bola de futebol era feita de couro e bexiga de boi. Ponto final. Continua na mesma linha. Por quê? Porque agora vem essa frase aqui. Ele é considerado o pai do futebol por aqui. Ele quem? O Charles Miller. Então, você continuará. A primeira bola de futebol era feita de couro e bexiga de boi.
No lugar da palavra ele, você escreverá Charles Miller. Charles Miller é considerado o pai do futebol por aqui. Por aqui onde? No Brasil. Entenderam, crianças? Então, vocês reescreverão essa frase aqui, só que no lugar das palavrinhas ela, ele por aqui, vocês colocarão a palavra que ela se refere. Então, agora, recapitulando, como que ficará a frase então? Que você precisa escrever aqui. Letra maiúscula no início de frase, hein, pessoal? Letra maiúscula nos nomes de países e pessoas também, senão fica errado. Então, como ficará a frase? A primeira bola de futebol era feita de couro e bexiga de boi. Ponto final. Charles Miller é considerado o pai do futebol no Brasil. Ok, pessoal? Vamos para a segunda frase. Aqui. Então, eu preciso reescrever esse pedaço aqui. Então, vamos lá. Você fará a leitura dela inteira. Eu vou explicar a partir daqui de onde ela foi sublinhada. Ela absorvia muita água. Em dias de chuva, ficava muito pesada. A única palavra que tem 2 traços embaixo é a palavra ela. Então, a palavra ela é a única palavra que vocês precisarão substituir. Ela quem, pessoal? A câmara de borracha absorvia muita água, não é? Então, ela absorvia muita água. Ela quem? A câmara de borracha. Então, ao invés de você escrever ela, você escreverá a câmara de borracha absorvia muita água. Em dias de chuva, ficava muito pesada. Entenderam, pessoal? Mas, professora, por que se ela não é a bola? Porque aqui está escrito, ó. Aqui está falando, ó. Por isso que tem que ler a frase toda. Na primeira Copa do Mundo em que o Brasil foi campeão, a bexiga de boi deu lugar à câmara de borracha. Ela absorvia muita água. Ela quem? A câmara de borracha. Por isso que aqui você escreverá a câmara de borracha. A frase toda, tá, pessoal? Bom, ano 2000. Você fará a leitura de tudo aí, tá? Porém, só reescreverá aqui a frase que está sublinhada. Qual que é a palavrinha que tem 2 traços, que está destacada? Elas. Esse elas é quem? Vamos ver. Até farei a leitura da frase completa. São lançadas as bolas sem costura, em que os gomos são unidos por um processo que solda uma parte na outra. Elas não absorvem água. Ela quem, pessoal? As bolas sem costura. Olha aqui, as bolas sem costura. Ok? Então, esse elas aqui será substituído por as bolas sem costura. Então, aqui na frase, vocês escreverão: as bolas sem costura não absorvem água, são mais redondas e reduzem o impacto dos atletas. Ok, pessoal? Fácil, não é? Só que tem que prestar atenção para não fazer errado. E também letra maiúscula no início das frases, nos nomes de pessoas e de países também. Ok? Bom, para finalizar, exercício 6. Copie as palavras que você circulou de acordo com o uso da letra inicial maiúscula. No começo do exercício, você não fez isso aqui, a letra A, que era para circular todas as palavras que começavam com letra maiúscula? É isso que você fará agora aqui. Copie as palavras que você circulou de acordo com o uso da letra inicial maiúscula. Então, letra A, nome e sobrenome de pessoa. Quem que você circulou? Charles Miller. Então, você escreverá o nome dele aqui. B, nomes de países. Quais os nomes de países que você circulou, né, nessas 3 frases? Vocês escreverão aqui o nome desses países. C, nome de evento esportivo. Ah, professora, Copa do Mundo? Isso mesmo. Então, você escreverá aqui Copa do Mundo com letra maiúscula, porque é o nome do evento que aconteceu. Agora D, início de frases. Fácil, hein? Então, você começou, olha só, início de frases não é aqui. Aqui também é um início de frase. Então, ele foi um início de frase. Ela foi um início de frase, tá? Elas foi um início de frase. Então, você tem que escrever essas palavrinhas aqui. Por isso que tem que circular antes. Ok, pessoal?
Bom, por hoje é só. Se ficou dúvida, é só nos perguntar, tá bom? Mas eu acredito que vocês farão aí tranquilamente. Fiquem com Deus, tenham um bom dia